Amém, meus irmãos, graça e paz a todos. Todos bem? Na paz? Glória a Deus. Hoje nós concluiremos a nossa série de 5 mensagens em comemoração aos 503 anos da Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar do tema Só lhe deu glória. Só lhe deu glória, meus irmãos, ele compõe esses 5 somentes que nós viemos estudando nesses últimos 4 domingos. São os pilares, os 5 solas, os pilares incontestáveis da Reforma Protestante, de toda a igreja que se diz confessional, protestante, reformada. Somente a Escritura é a palavra de Deus para a salvação, somente pela graça de Deus, confiando somente na obra de Cristo, justificados somente pela fé, confiando somente na obra de Cristo, para a glória de Deus somente. Só lhe deu glória, afirma que toda a glória pertence somente a Deus. Em contraste com aqueles que buscam atribuir glórias para si, em oposição àqueles que queriam atribuir glória aos homens, aos santos, às imagens, aos ídolos, aos apóstolos, a qualquer cristão, a qualquer homem. Infelizmente, hoje ainda, muitos homens tentam buscar a glória de Deus para si. Eu peço que você preste bastante atenção nessa pregação de hoje. Ela é densa, eu confesso para vocês, desde agora. Ela é muito rica. E o objetivo dessa noite é mudar nossa concepção com relação à glória de Deus. Pela palavra dele, não por mim, não sou eu. Que o Senhor nos dê graça. Amém? A quinta declaração da tese, da declaração de Cambridge, uma confissão de fé de 1996, diz assim, reafirmamos que, como a salvação é de Deus, realizada por Deus, ela é para a glória de Deus. E devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com o entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. E nessa época, meus irmãos, da Reforma Protestante, surgiu um termo em latim, uma expressão que significa uma cultura de vida, uma expressão de vida cristã chamada coram Deo. Coram Deo significa uma vida diante de Deus, a face de Deus, sobre o olhar de Deus. A essência da vida cristã é o coram Deo. Fala de uma vida sem divisão entre o espiritual e o mundo. Uma vida vivida na presença do Criador. Fala de uma vida cristã relevante, consistente e íntegra também. Viver o coram Deo, viver para a glória de Deus, é viver sob a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Só lhe deu glória, vivendo as nossas vidas para a glória de Deus. Amém? Sobre a glória de Deus, Martinho Lutero escreveu assim: aquilo que me consola é que essa nossa doutrina atribui toda a glória e todas as coisas a Deus e nada aos homens. É verdade que a doutrina do Evangelho subtrai toda a glória, sabedoria, justiça aos homens e atribui somente ao Criador que faz tudo do nada. Ora, é muito mais seguro atribuir demais a Deus do que aos homens. Minha doutrina é de tal natureza que prega e venera com pureza somente a Deus e condena a sabedoria e a justiça de todo homem no que diz respeito à salvação. Nessa atitude, não posso pecar, pois atribuo a ambos, a Deus e aos homens, o que própria e verdadeiramente lhes é devido. A Deus tudo e ao homem nada. Amém? E o texto que nós vamos ler, meus irmãos, para compreender um pouco a respeito de só lhe deu glória, de somente glória a Deus, ou de uma vida
corandeu, um estilo de vida focado na glória de Deus, na presença de Deus, está lá em 1 Crônicas, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo. Em 1 Crônicas 29, nós vamos ler do 10 até o 19. Amém? Primeira Crônicas 29, versículos 10 ao 19. Meus irmãos, são somente 9 versículos. Eu peço que você que pode, se coloque de pé, por favor, para ler comigo a palavra do Senhor. Amém? Todo mundo chegou lá? Amém. 1 Crônicas 29, 10 fala assim: Então Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo que há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riqueza como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e há força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Agora, te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e damos a ti o que é teu. Porque somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como foram todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como sombra, não permanecem para sempre. Ó Senhor, Deus nosso, toda a riqueza que ofertamos para construir o templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Deus meu, eu bem sei que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. Na sinceridade do meu coração ofereci voluntariamente todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo que se encontra aqui ofereceu voluntariamente. Ó Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e esses pensamentos e encaminha o coração deles para ti. 19. Dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para guardar teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para cumprir todas as coisas e construir o palácio para o qual tudo preparei. Amém? Você pode se assentar, por favor? Então esse é o texto que nós vamos tratar de Só lhe deu glória nessa noite. E vamos falar um pouquinho desse contexto, então. O que é esse livro de crônicas, né? Por que ele foi escrito, qual a sua finalidade, e entender o contexto dessa oração de Davi. O livro de crônicas, meus irmãos, os livros, porque são 2, né? Eles significam em hebraico eventos dos tempos, ou a história dos dias. Esses livros, eles foram escritos com histórias paralelas, que também são contadas em 1ª e 2ª Reis, e 1ª e 2ª Samuel. Eles foram escritos por Esdras, que é um sacerdote, né? Segundo a tradição judaica, depois do exílio da Babilônia, com o objetivo de contextualizar os judeus que estavam presos na Babilônia com o que havia acontecido, o que estava acontecendo 70 anos depois da prisão deles. Crônicas, então, resgatam a história desde a criação, a genealogia de Adão até Davi, a passagem do trono de Davi para Salomão, a morte de Davi, a construção do templo, depois a queda de Jerusalém, o cativeiro na Babilônia, e depois, quando o rei Ciro assumiu o trono da Babilônia, libertou os judeus para voltarem para Jerusalém, 70 anos depois. Esse é o objetivo do livro de Esdras, contextualizar os presos, os que estavam em cativeiro. Será que nós conseguimos imaginar o que é passar 70 anos preso? 70 anos em cativeiro, né? Quantas coisas mudaram, quantas coisas são diferentes 70 anos depois, né? E esse era o objetivo justamente
da carta de Esdras. Eu não consegui achar um exemplo prático, mas eu achei um exemplo que talvez você consiga se lembrar. Quem lembra do filme do Capitão América, ele caiu no gelo lá no final do filme e ficou dormindo por 70 anos e acordou, de repente estava lá no meio de Nova York, tudo crescido, prédios gigantes, tipo, o que é isso? O que aconteceu nesse tempo todo? É mais ou menos isso que aconteceu com esse povo que estava em cativeiro. Essa passagem que nós lemos aqui especificamente, ela é uma oração de Davi, lá pelas tantas no livro de Crônicas, perante toda a congregação. Ele estava diante de toda a congregação de Israel, agradecendo ao Senhor pelos recursos que foram levantados para a construção do templo. E o templo mais tarde foi construído por Salomão. E pedindo a Deus que conduzisse Salomão em toda a boa obra. No dia seguinte dessa oração, então Salomão assumiu o trono de Israel e no lugar de seu pai Davi começou a construção do templo e daí vieram tudo aquilo que aconteceu até o cativeiro da Babilônia, durante esse tempo. Nessa oração, Davi nos ensina que nós devemos dar glória somente a Deus, em todas as coisas. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver, nessa oração de Davi, é a glória de Deus, propriamente. Lê comigo mais uma vez lá o 11, o 12. Diz assim, ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu e tu exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e há força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Amém? Então, o primeiro ponto que nós veremos nessa oração de Davi, é a glória de Deus em si. Davi inicia essa maravilhosa oração declarando Deus como bendito para todo sempre. Ele fala assim, bendito és tu de eternidade em eternidade, ou seja, para sempre. Louvando a Deus, meus irmãos, com todo temor e reverência, pois Ele merece todo louvor, somente. Reconhecendo também a infinita perfeição de Deus em todas as coisas. Davi aqui, como ungido de Deus, como uma figura de Cristo. Por quê? Ele aponta para a glória de Deus, ele era um rei de Deus, apontando para a glória de Deus e também intercedendo por toda a congregação. É o que Cristo fez mais tarde também. Assim como se encerra a oração do Pai Nosso, muito parecido com o que Davi falou. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então nós vamos ver um pouquinho das características da glória de Deus. Davi fala em primeiro lugar que de Deus é a grandeza imensa, onipresente, incomparável, incompreensível grandeza de Deus, declarando que nenhum outro Deus se compara com o único Deus verdadeiro. Abra comigo lá em Isaías 40, por favor, e deixe marcado o livro de Isaías. Isaías 40, 12. Acho que você vai conhecer o que está escrito aí em Isaías 40, 12. Nós cantamos agora há pouco. Falando da grandeza de Deus, Isaías 40, 12. Diz assim: quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com o palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Para ele as nações são como uma gota em um balde. Como o pó das balanças, ele considera as ilhas como um grãozinho. Essa é a grandeza de Deus que Davi estava exaltando. E também Davi disse que teu é o poder. O onipotente Deus, o poder irresistível de Deus, a fonte de todo poder e do qual todos dependem. Em Jó 26, de 12 a 14, ele vai dizer assim: com o seu poder fez sossegar o mar, com o seu entendimento abateu o monstro Raabe, com seu sopro clareou o céu,
Sua mão feriu a serpente veloz. Essas coisas são só os seus atos mais simples. Como é leve o sussurro que ouvimos dele. Mas quem poderá entender o trovão do seu poder? E Davi também disse que tua é a glória, pois sua glória é o próprio fim de todas as coisas, e para a qual Deus criou todas as coisas. Toda a glória que nós podemos dar por meio da nossa obra, coração e vida, meus irmãos, é muito pouco perto da grandiosa glória de Deus. É muito pouco que nós damos. A glória de Deus significa o seu infinito e eterno poder e majestade, manifestada em toda a criação, em toda a criatura, que ele possui todo o mérito, todo o crédito, todo o louvor, pois sua glória é infinita, perfeita e eterna, que enquanto os homens não têm valor algum, pois nada parte deles, nada parte de nós, se não fosse conduzida pela própria glória de Deus. Amém? Nós não temos nada. Lá em Isaías 42:8, o Senhor vai dizer assim: eu sou o Senhor, e esse é meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem imagens do meu louvor. Em Salmos 115, de 1 a 3, vai dizer assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade, porque as nações perguntam: onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus, e ele faz tudo de acordo com a sua vontade. E Davi também fala para nós: tua é a vitória, porque a vitória de Deus transcende e supera todas as coisas. Não há quem possa detê-lo. A vitória de Deus que é capaz de conquistar e submeter todas as coisas para si. A vitória de Deus invencível, cujos homens não conseguem explicar, nem contestar e nem controlar. Nós não somos capazes. Não temos tal entendimento, nem capacidade. Não há quem possa medir forças com o Deus vitorioso, pois a vitória pertence a Ele para todo sempre. Davi também fala: tua é a majestade, sendo Ele elevado em excelência, perfeição, superior e sublime Senhor, majestade de um Deus que é santo, 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 em comparação com a majestade do homem que vira pó. É um estalo, é um sopro, não é nada. Davi complementa essa oração nessa parte falando: porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Davi, meus irmãos, os maiores reis que existiu, reconhecendo que ele não era nada. E Davi também fala: teu é o domínio sobre toda a criação e acima de todos os reis e autoridades. Davi exalta o Deus soberano como criador, proprietário e possuidor de tudo que existe. Tudo que há nos céus e na terra lhe pertence e está à sua disposição. Ele faz com isso o que ele quer, porque é dele. Como autor e rei da criação, como governante e comandante supremo sobre tudo, como rei dos reis e autoridade sobre todos. Davi reconhece aqui que reina para Deus, mas que o reino pertence a Deus, não a ele. Davi reconhece que ele reina na terra, mas ele não se compara a Deus. Ele se compara a um servo de Deus que reina aqui, porque Deus reina sobre ele. É isso que ele está dizendo aqui, que Deus é o cabeça sobre todos os reis, e todos os reis são seus súditos. E por isso que ele deve ser adorado e exaltado acima de todos. Não há Deus como o nosso Deus. Não há. Quando riqueza, glória vieram sobre Davi, ele sabia que vieram do Senhor. Davi sabia que todos os que são ricos e honrados entre os homens têm suas riquezas e glórias por Deus e não por si mesmos. Quem quer que seja grande entre os homens, é a mão de Deus que o faz, não o próprio homem. E Davi também fala e nos ensina que na tua mão está exaltação e fortalecimento, lá no versículo 12. O Senhor dá força e exalta. Olha só que maravilhoso, enfatizando que só Deus é capaz de engrandecer tudo e dar força aos homens. Que seja qual for a força que temos, é Deus que nos dá.
E reconhecia que tudo que ele fazia porque era capacitado por Deus para fazê-lo. Reconhecendo que essa capacidade e a força de realizar era a própria vontade de Deus, que vem do próprio Deus na vida de Davi. Olha que maravilhoso isso. Isso é viver para a glória de Deus, meus irmãos. Sem um pingo de vaidade, de orgulho, de nada, de glória, de honra. Ele acredita que na frente de toda a congregação, nós não somos nada. Só te damos aquilo que já é teu. Vemos Deus falando sobre a glória de Deus lá em Isaías. Você está marcado em Isaías? Abre comigo Isaías 45, por favor. Versículos 5 e 6. Isaías 45, 5 e 6, depois a gente vai ler o 12. Tá? Isaías 45, 5 e 6. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. 12. Eu é que fiz a terra, e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todo o seu exército dei ordens. Esse é o Deus que fortalece, que capacita, que dá forças para a batalha. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade, para louvor da sua glória. Davi nos mostra nesse primeiro momento a glória de Deus, e agora ele nos mostra, dos versículos 14 a 17, de Crônicas, a impotência do homem. Primeiro ele exaltou a glória de Deus, agora ele vai mostrar a sua impotência e de toda a congregação. Onde ele fala ali no versículo 14, leia comigo. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente, espantado? Porque tudo vem de ti e damos a ti o que é teu. Nessa parte da oração, meus irmãos, Davi humildemente reconhece a sua impotência, a sua incapacidade. Davi era a pessoa mais honrada e poderosa que tinha na época de Israel. E mesmo assim se reconhece indigno do conhecimento de Deus e dos favores de Deus por ele. Tudo o que fez para a glória de Deus. Por isso ele disse, quem sou eu, Senhor? Tipo dizendo assim, eu não sou nada. Quem sou eu para te dar de boa vontade, voluntariamente, alguma coisa? Eu não tenho nada, eu não sou nada, porque tudo que damos a ti vem de ti. Olha que maravilhoso isso, como é rico. E se nós entendermos isso, meus irmãos, a nossa vida certamente será diferente com relação a Deus. A viver para a glória de Deus. Nós vemos aqui nessa parte da impotência do homem, 4 afirmações de Davi sobre essa impotência. A primeira afirmação é, somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Davi enfatiza que nesse mundo nós somos estrangeiros, nós somos de fora e peregrinos, ambulantes, aqueles que andam aqui. Não temos direito a nada e o que temos não é nosso. Não temos direito à terra, nem à própria vida. Somos pobres criaturas desprezíveis. Enquanto os anjos estão em casa nos céus, nós andamos apenas como estrangeiros e peregrinos aqui na terra. É isso que Davi está dizendo. E depois ele fala assim, os nossos dias são como sombra. Tanto não temos direito, quanto não temos o poder sobre as nossas vidas. Não temos nada, nem direito, nem poder. A nossa vida é tão passageira quanto uma sombra. No Salmo 102, 11, ele vai dizer, meus dias são como a sombra que declina, e vou murchando como a erva. Ele sabia que ele não era nada. Não há permanência nas obras que nós fazemos. Nós somos perecíveis. Elas morrem, elas somem. Não há expectativas. Não controlamos nada. Não controlamos o dia de amanhã. Não controlamos um segundo daqui para frente. Davi, que era um homem bom e servo, viu-se os dias se esvaírem e a sua força se perder. Até quando ele passou o trono, né, para Salomão, seu filho. A nossa vida é frágil, nossa vida é curta,
como podemos querer merecer qualquer tipo de glória? Se nós tivéssemos glória, seria desse tamanhoquinho. Acabou a glória. E Davi também falou algo muito interessante. Deus nos capacita para fazer a sua vontade. O texto diz que o povo ofertou de boa vontade, em umas versões voluntariamente. O mesmo aquele que ofertou voluntariamente, porque Deus agiu no seu coração. Por isso que Davi falou, quem somos nós para te dar de boa vontade? Ele sabe que foi o Senhor que agiu no coração de toda a congregação para juntar todo aquele recurso para a construção do templo. É isso que ele está reconhecendo aqui, que é o Senhor que nos capacita para cumprir a sua vontade. Por isso Davi agradece a Deus por serem todos capazes de fazer voluntariamente, sabendo que veio dele. Agradece a ele, porque ele que fez com que essa vontade brotasse no coração daqueles que ofertaram. Porque Deus permite, meus irmãos, por sua graça, que nós possamos servi-lo, oferecendo a ele o que é dele. Isso é um favor, isso é graça. Amém? Davi quis dizer assim, quem somos nós que não temos nada e não somos nada, e o que temos te damos de boa vontade, pois tudo o que temos é teu. Amém? Davi reconhece que todo bem e todo ato de bondade humana é dom de Deus. O que recebemos de graça, devemos dar voluntariamente, ou de boa vontade. Recebemos de graça como um presente gratuito de Deus. Não somos nós donos de nada, somente dispenseiros e mordomos do Senhor, é o que nós somos. Toda a riqueza das ofertas do templo vieram das mãos do próprio Deus, é isso que Davi está falando. Deus nos dá tudo o que temos e tudo o que temos é dele. Amém? E Davi ensina a quarta lição. Deus opera tanto querer quanto fazer. A boa vontade é operada por Deus e a ação também. Davi reconhece a graça de Deus agindo para a sua glória. É o poder da graça de Deus operando para que nós queiramos fazer e para que façamos a sua vontade. Essa ação que o Senhor faz no meu e no teu coração, naqueles que creem. É o poder da graça de Deus que opera em nós o querer e o fazer a obra de Deus voluntariamente. Essa boa vontade, essa disposição não vem de nós. É o Senhor que cria no nosso coração. É a impotência e a incapacidade do homem natural e precisa ser movido pelo poder de Deus para a sua própria glória. Só lhe deu glória. Quando fazemos boas obras, meus irmãos, não fazemos para a nossa glória, mas para servir ao Senhor. E por isso, nós temos que dar glória somente a Deus, pois qualquer bem ou obra que nós fazemos uns para os outros, toda boa obra vem dele. Nada vem de nós. Lembra de Gênesis 6:5? E viu Deus que toda inclinação, toda intenção do homem era má. Nós não somos capazes de fazer boas coisas, de agradar a Deus, senão o Deus que opera o querer e o realizar, segundo a sua vontade, para o louvor da sua glória. Amém? Jeremias 9, 23, 24 vai dizer assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor que pratico a fidelidade, o direito, a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Amém? E por último, Davi nos ensina também sobre a dependência do homem. Ele falou da glória de Deus, da impotência do homem e agora da dependência do homem de Deus. Está no versículo 18 e 19. E fala assim no 18: ó Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque, Israel, Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e estes pensamentos, e encaminha o coração deles para ti. Olha que maravilhoso isso.
Ele nos ensina que é Deus quem conserva a nossa disposição e pensamento a fazer a vontade dele, a fazer a boa obra, a fazer voluntariamente. Primeiro, Davi reconhece a sua impotência, eu não consigo fazer nada sozinho, nem eu faço nada voluntariamente por mim mesmo. Depois ele está dizendo que eu dependo do Senhor para fazer a sua vontade, porque é Ele quem opera em mim. Agora, Davi reconhece que não só ele cria a disposição para servir, ele opera o querer, mas também conserva isso. É Deus que mantém. Ele pede aqui para o Senhor: mantém isso no meu coração, que eu faça para ti tudo voluntariamente. Senhor, conserva em mim e na congregação inteira. O homem não consegue nem criar, nem manter uma disposição e pensamento para as coisas de Deus, meus irmãos. Não há quem busque a Deus. Não há um justo, não há um sequer. Todos se extraviaram. É isso que Davi está falando aqui, que maravilhoso. Davi pede a Deus que conserve em seu coração e do seu povo, sabendo que só Deus pode preservar essa boa vontade, essa voluntariedade, ninguém mais, para que nunca percam as convicções que Deus colocou em seus corações. Nós dependemos totalmente de Deus, meus irmãos, para sermos bem-sucedidos nas nossas tarefas para Deus. Ele nos dá a tarefa, Ele nos capacita, Ele nos faz fazê-las. Isso é maravilhoso demais. Demais. Nossas obras, elas somente são agradáveis a Deus porque Ele conduz a cada um de nós a fazer a sua vontade. Por isso que são sacrifícios e obras agradáveis, porque é a vontade dEle. Deus só se agrada com tudo que é da vontade dEle e com tudo que é para louvor da glória dEle. Amém? Deus também é quem inclina o nosso coração para Ele. Olha que maravilhoso que Davi falou ali. Davi ora para que o bem que Deus colocou no coração das pessoas seja mantido por Deus. Para que nunca sejam piores do que são agora. Para que nunca percam as convicções que Deus colocou nos seus corações. Para que Deus mantenha o nosso coração inclinado para Ele. Logo, nós dependemos totalmente de Deus para sermos bem-sucedidos nas nossas boas obras para Deus. Não há como fazer nada para Deus fora de Deus. Ah, mas eu sou bonzinho, eu faço caridade. É para Deus? É para a glória de Deus? Sim. Se não é, não é uma boa obra. Por mais que aos nossos olhos é uma coisa boa. Ah, é uma boa ação. Não há bondade. Aí nós vimos o desejo de autorrealização, de ego, de soberba, de orgulho. Eu consigo, né? Eu doei, bota no jornal. Não é isso que Deus está falando. Não é isso que Davi está falando. As nossas obras são agradáveis a Deus, porque Ele plantou nos nossos corações. E permanecemos fazendo a sua vontade, porque é Ele quem inclina os nossos corações. William Tyndale vai dizer assim: a bondade de Deus é a raiz de toda bondade. E a nossa bondade, se tivermos alguma, nasce de Deus. Glória somente a Deus, que pela sua obra que é realizada, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Amém? Como é que nós aplicamos isso? Como é que nós vivemos para a glória de Deus? Como é que a gente transforma isso de uma forma prática? Nós precisamos aprender com Davi, meus irmãos. Rei, poderoso, rico, abastado em terras e riquezas, e mesmo assim sabia que tudo que ele tinha não era dele. Tudo que ele tinha era de Deus. Nós precisamos compreender também que tudo que nós temos vem de Deus. Nós precisamos compreender que tudo que nós somos por causa de Deus. Porque Deus nos deu. Nada disso é pelo nosso mérito, pela nossa conquista ou para a nossa glória, senão para a glória de Deus. Nós precisamos, assim como Davi, nos humilharmos na nossa pequenez e exaltar a grandeza de Deus, dizendo: Senhor, quem sou eu, Senhor, para te oferecer esse nada, e esse nada que eu tenho nem é meu, é teu, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há sombra de variação. Nada do que nós temos, nem as pessoas que são do mundo, que não são cristãs, toda boa dádiva vem de Deus. É a graça comum se espalhando.
Ah, o cara toca muito bem, é do mundo. É dom de Deus. Também. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo. Compreender que só temos vida, porque Ele nos soprou vida em nós. Compreender que Deus nos dá força, riqueza para a sua glória. Compreender que é Ele quem capacita a nós para fazer a sua vontade voluntariamente. Aí eu faço a vontade de Deus. Não. É o Senhor que inclina o meu e o teu coração para fazer a vontade dEle. É o Senhor que inclina o teu coração para estar aqui hoje, cultuando a Ele. Essa é a vontade dEle. Gozá-lo, louvá-lo para todos sempre. É o Senhor que nos traz aqui. Compreender que é Ele quem opera o querer e o realizar segundo a sua vontade, para a sua glória. E quando tentamos fazer as coisas para a nossa própria glória, seguindo o nosso coração enganoso, não passa de soberba, de arrogância e prepotência. Porque o que vem de nós não é bom, não vem. Mas como é que nós podemos dar glória somente a Deus na nossa vida? Entendendo essas coisas todas, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Paulo, entendendo isso, escreveu lá em 1 Coríntios 10:31, portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como é que isso é na prática? Na prática é assim, nos nossos relacionamentos, eles devem ser para a glória de Deus. No nosso trabalho deve ser bem feito para a glória de Deus. Como? Sendo éticos, bons profissionais, exemplares na nossa conduta, com humildade, com caráter irrepreensível diante das pessoas. Erramos? Sim. Pedimos perdão, corrigimos e bola para frente. Na escola, para quem estuda, para quem faz cursos, sendo respeitosos com todos, prestando atenção na aula, viu, galera? Não rejeitando as pessoas, sendo estudiosos e esforçados para que saibam que você é um bom cristão e para que Deus seja glorificado na tua vida na escola. Na igreja, amando, servindo, unindo aos irmãos, buscando e compartilhando o fruto do Espírito para a edificação da igreja. Não seja um crente egoísta. Compartilhe o dom do Espírito. Compartilhe o fruto do Espírito com o seu irmão. Na sociedade, sendo decentes, honestos, pagando os impostos, cumprindo as leis, sendo exemplos de cidadão. Devemos fazer tudo aquilo que é útil e proveitoso aos olhos do Pai. Entendendo isso, Abraham Kuyper vai dizer assim: onde quer que o homem esteja, seja o que for que faça, e no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou somente no mundo da arte e ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Está empregando no serviço de Deus, deve obedecer estritamente a seu Deus e, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus em todas as coisas. Seja então, meu irmão, corandeu a essência da nossa vida cristã, uma vida perante os olhos de Deus. Nós não temos qualquer motivo para atribuir glória para nós mesmos, não temos. A nossa glória, se houver, é muito passageira, e se vem, não vem de nós, vem de Deus também. E Paulo fala em 2 Coríntios 11:17, aquele que quer gloriar-se, glorie-se no Senhor. Entendendo essas coisas. Vamos um pouquinho além ainda, nessa prática. Como eu sei se eu estou glorificando a Deus? Mais prático ainda. 3 perguntas. A primeira, o que eu faço glorifica a Deus? Passa pelo crivo da palavra? Está em obediência com o que Deus escreveu na palavra? Primeira pergunta. Pergunta 2, como eu faço? Glorifica a Deus? Uso bem os dons e talentos que Deus tem me dado? A terceira, qual a motivação para fazer o que eu estou fazendo? É para minha glória ou para a glória de Deus? O que eu faço, como eu faço e qual a motivação? Paulo, entendendo isso, também escreveu: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança.
e é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Amém. Concluindo, meus irmãos, nós vamos ver um resumo da glória de Deus de Gênesis e Apocalipse. Eu ensaiei essa dinâmica, me perdoem se não for muito dinâmica, tá? Mas a ideia é nós tentarmos enxergar a glória de Deus em toda a Bíblia, toda a palavra. Então eu vou ser bastante objetivo, mas você vai entender. É um apanhado da Bíblia inteira, falando sobre a glória de Deus, amém? E com isso concluímos em oração, tá bom? A criação, meus irmãos, é obra para a glória de Deus. Bondade e beleza presentes na criação, sem pecado, refletiam e demonstravam a glória de Deus na criação. A queda ocorre para a glória de Deus. A humanidade se espalhou e depois ocorreu o dilúvio para a glória de Deus. Ele transforma as pretensões em Babel para a sua glória. Deus entra em aliança com Abraão, Isaque e Jacó para a sua glória. Deus sustenta o povo da aliança durante a escravidão no Egito, 400 anos para a sua glória. Com um braço forte, com sinais e prodígios, ele retira o povo do Egito para a sua glória. O povo chega à terra prometida, depois de 40 anos peregrinando, quando a paciência de Deus já é relevada para a sua glória. O povo padece debaixo do pecado e em meio às invasões de outras nações durante quase 400 anos para a glória de Deus. Os reis são levantados para a glória de Deus. Reis caem para a glória de Deus. O reino é dividido para a glória de Deus. A nação de Israel é levada cativa para a glória de Deus. Judá é conquistada para a glória de Deus. Jerusalém é destruída para a glória de Deus. O povo é levado para o cativeiro para a glória de Deus. O povo passou 70 anos no cativeiro para a glória de Deus. E retornou para a terra de Israel para a glória de Deus também. Durante 400 anos, Deus permaneceu em silêncio para a sua glória. E o filho assumiu a forma humana para a glória de Deus. Esse filho foi tentado, mas em tudo permaneceu sem pecado para a glória de Deus. O filho sem pecado caminhou para a cruz para a glória de Deus. O filho foi morto e padeceu, e morto na cruz como um criminoso para a glória de Deus. O Filho morreu por nossos pecados para a glória de Deus. O Filho matou a morte e em sua ressurreição para a glória de Deus. O Filho ascendeu aos céus para a glória de Deus. O Espírito foi derramado sobre a igreja para a glória de Deus. Nós somos salvos para a sua glória e pela sua glória. E o Filho voltará dos céus como o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Amém? Se coloque de pé, por favor, vamos orar. Essa oração, meus irmãos, vamos fazer assim como Davi. Vou parafrasear essa oração de Davi, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Seja o corandeu a essência da nossa vida cristã. Meu irmão, não viva para si mesmo. Viva para Deus. Ele que dá o sopro de vida. Ele que te capacita. Ele que opera o querer e o realizar. Ele te sustenta. Ele quem dá força. Ele quem inclina o coração para Ele. É Ele que faz. Amém? Vamos orar ao Senhor, então, em cima dessa oração que Davi fez. Ó Senhor Deus, nosso Deus e Pai, bendito és Tu por toda a eternidade, Senhor. Ó Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra, ó Senhor, é Teu. Ó Senhor, o reino é Teu e Tu te exaltaste sobre todos. Tanto riquezas como honra que nós temos vem de Ti, e Tu dominas sobre tudo, e há força e poder na Tua mão, e na Tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós somos impotentes sem Ti, Senhor. Nós nada podemos fazer sem Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti.
Agora te damos graças e te louvamos ao teu glorioso nome, ó Deus. Senhor, quem somos nós? Quem sou eu e quem são os nossos irmãos aqui? Quem somos nós para te dar qualquer coisa voluntariamente, Senhor? Porque tudo que nós temos vem de ti e só damos a ti aquilo que o Senhor nos deu. Tudo é teu, porque nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos nesse mundo, como os nossos pais. Os nossos dias aqui nessa terra são como neblina, são como sombra. Nada que nós fazemos por nós permanece. Ó Senhor nosso Deus, toda a riqueza que nós temos vem de ti, vem da tua mão e é toda tua. Nós sabemos, Senhor, que tu sondas os corações e te alegra na retidão daqueles que obedecem à tua vontade, na sinceridade do coração daquele que faz o querer e o realizar segundo o teu propósito, Senhor. Senhor Deus, nós te pedimos, conserva para sempre o nosso coração essas disposições e pensamentos e encaminha o nosso coração para ti, Senhor. Inclina para ti em toda situação. Nós declaramos, Senhor, que a ti pertence toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a honra, toda exaltação. Só tu és digno, Senhor, que nós somos totalmente impotentes e que dependemos totalmente de ti. Senhor, ajuda-nos a vivermos para a tua glória. Ajuda-nos a glorificar-te, Pai, em todas as coisas, para louvor da tua glória somente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.